Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 4 de agosto, nós continuamos então a nossa semana de estudos com mais uma aula de português. E hoje o tema da nossa aula é fábula. Nós temos então um textinho muito bacana da página 42 da sua apostila, onde nós vamos desenvolver algumas atividades super bacanas a respeito desse tema. E o texto traz o título O Burro na Pele de Leão. Vamos conhecer? E então você pode seguir o texto junto comigo nas páginas 42 e 43 da sua apostila. Vamos lá? O texto é O Burro na Pele de Leão. Era uma vez um burro que estava cansado de ser burro. Como não tinha tamanho para ser um elefante, muito menos uma girafa, decidiu ser um leão. Aquele era um burro sortudo, pois no mesmo dia encontrou uma pele de leão na mata. Então, vestiu a pele e foi passear pela floresta. A cada passo que dava, se sentia como o verdadeiro rei das selvas. Ninguém zombou dele ou pensou em usar o seu lombo para carregar sacos de comida. E pela primeira vez na vida, ele não teve de ouvir piadas sobre burros. No dia seguinte, encontrou seu dono e resolveu pregar-lhe uma peça. Avançou em sua direção e urrou como um leão. Bem, ele tentou urrar como um leão, mas soou como um burro. O homem desconfiou e, observando melhor, descobriu que o estranho animal tinha orelhas grandes e pontudas, orelhas de burro. Isso está me cheirando a tramóia, disse ele. Esse deve ser o burro Adamastor, que fugiu ontem do sítio. Esbravejou o homem. Num gesto rápido, puxou a pele do leão. Ah, eu sabia! Pois agora você vai conhecer o maior domador de leões de todos os tempos. Então, o homem colocou a pele de leão sobre o lombo do burro e montou sobre o bicho, trotou para casa, chicoteando o animal com bastante força. Eia, eia, eia! Moral da história: não basta mudar a aparência se a natureza permanece a mesma. Puxa vida, dessa vez o burrinho se deu mal. Tentando ser o que ele não era, acabou piorando ainda mais a situação. Bom, como você pode ver, dentro dessa história, nós temos ali uma moral que traz justamente isso que nós acabamos de dizer. Não basta mudar a aparência se a sua natureza permanece a mesma. Dentro do texto também, nós temos algumas palavrinhas diferentes. Zombou, que quer dizer debochar, provocar. Tramóia, que foi o plano feito para enganar o seu dono. Esbravejou, quando ele gritou com ira. E também trotou, que é quando você monta num cavalo ou num animal e trota, cavalgou, andou a cavalo. Muito bem, diante disso, agora conhecendo um pouco mais e melhor essa história, nós vamos então para algumas atividades sobre ela. Na primeira atividade, ainda na página 43, na história que você leu, que personagem aparece? Então, nós temos ali dois personagens que aparecem nessa história, vocês lembram? O burro, obviamente, que tentou ali vestir a pele de leão e se passar por um leão, e também o homem, que era o dono do burro, que estava procurando esse burro aí que tinha fugido do sítio no dia anterior. Então, você vai responder ali com esses dois personagens, essas duas pessoas, onde você vai escrever ali o burro e o homem. Qual é o título da história? Bom, tá fácil. No início do nosso texto nós temos ali o título em caixa alta e até mesmo com letras diferentes e cor diferenciada, O Burro na Pele do Leão. Por que o burro resolveu vestir a pele de leão? Então, nós sabemos ali que ele queria se passar por outro animal, porque ele já estava cansado de ser burro, onde ele recebia ali muitas chacotas, as pessoas ficavam zombando, fazendo piadinhas pelo fato dele ser um burro, certo? E então nós continuamos as nossas atividades, ainda na página 43, com a atividade de número 5. E então, na atividade número 5, nós vamos ler um trechinho que temos ali na nossa apostila que diz o seguinte:
A cada passo que dava, ele se sentia como o verdadeiro rei das selvas. E na letra A, a pergunta é a seguinte: que animal é considerado o rei das selvas? Ficou fácil, não é mesmo? Qual é a pele que ele estava usando ali? Isso mesmo, a pele de um leão. Letra B, por que o burro se sentia como o rei das selvas? Porque ele estava justamente usando a pele do leão, né? O que lhe dava ali muita confiança, ele se sentia muito bem usando a pele do leão. E na próxima página, na página 44, nós iremos então fazer a atividade número 6, onde nós vamos ler novamente outro trecho dessa história. No dia seguinte, encontrou o seu dono e resolveu pregar-lhe uma peça. Avançou em sua direção e urrou como um leão. O que significa a expressão em destaque? Então, nós temos ali nesse trecho as palavrinhas que estão com uma cor ali diferente, que estão em negrito. Pregar-lhe uma peça. O que ele queria dizer com pregar-lhe uma peça? Queria dizer que ele estava planejando ali fazer algo, né, para enganar o seu dono. De que local o burro havia fugido? Bom, mesmo o dono falou ali no texto que ele fugiu de um sítio. Isso mesmo. O texto O Burro na Pele do Leão é uma fábula ou é uma entrevista? Então, nós já falamos no início do nosso conteúdo de hoje que o texto seria uma fábula. Muito bem. E então, nós vamos continuar as nossas atividades, porque ainda não acabou. E então, na questão de número 9, nós temos a pergunta: quem conta essa fábula? É um dos personagens que está contando essa fábula ou é alguém que não participa da história? Isso mesmo, alguém que não participa da história. Nós temos ali a história contada por um narrador. De quem são essas falas? Do burro ou do homem? Então, você vai dizer ali que quem está dizendo ali essas falas do nosso texto é do homem. Copie abaixo a moral dessa história. Então, no finalzinho do texto lá, até mesmo dentro de um quadrinho, nós temos a moral da história que diz: não basta mudar a aparência se a natureza permanece a mesma. Claro que você pode aproveitar aí que você vai escrever este pequeno textinho e treinar um pouco mais a sua letra cursiva. Então, nós sabemos, então, para a nossa letra ficar cada vez mais bonita, nós devemos treiná-la ainda mais. Nas fábulas, a moral da história geralmente é um ensinamento. O que a moral dessa fábula pretende ensinar? Então, ela pretende ensinar para a gente ali que não adianta a gente querer passar por algo que a gente não é, né? A gente querer ser o que realmente nós não somos. Nós temos que ser verdadeiros. Criar aí um personagem, criar uma falsa identidade não vai resolver nada. Você leu nessa história que o homem montou no burro e chicoteou o animal. O que você pensa sobre essa atitude? E claro, né, pessoal, que nós sabemos ali que para esse animal andar cada vez mais rápido, seguindo a ordem do seu dono, ele teve ali que dar uma chicoteada. Mas será que isso é bacana? Bater no animal, ele já está fazendo um trabalho, já está carregando algo para você e ainda por cima ter que dar ali aquelas instruções. Lembrando que muitos animais também usam o que eles chamam de reio, né? O freio que vai na boca ali machuca bastante o animal, principalmente se não souber usar. Você já brincou do jogo dos 7 erros? Isso mesmo. Então nós temos ali na página 45 exatamente isso. O jogo dos 7 erros. Você vai encontrar as 7 diferenças entre essas duas ilustrações da fábula O Burro na Pele de Leão e depois escrevê-las logo abaixo ali no espaço indicado na página 45. Lembrando mais uma vez que você pode fazer essa atividade aproveitando aí para treinar a sua letra cursiva, caprichando, fazendo uma letra bem bonita. E para você que adora uma história, nessa aula de hoje nós temos mais um textinho na página 46, onde você vai seguir comigo ali e nós continuamos falando sobre fábula, só que agora tem um detalhe, nossas fábulas serão em versos. O texto de agora é O Burrico Cantor. Carregado ia um burrico muito triste com a vida. Para esta vida cansativa deve haver uma saída. À procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá num galho a cantar.
Eu já sei como escapar dessa vida atribulada. Vou cantar como o canário para levar uma vida folgada. Vou fazer como ele faz. Nunca mais serei tão triste. Chega de comer capim, vou comer somente alpiste. Desse dia em diante, só alpiste ele comia, e sonhava com sucesso, de esperança ele vivia. Sem comer como devia, foi ficando bem magrinho, só comia alpiste e sonho para imitar o canarinho. Quando achou que estava pronto, preparou-se para cantar, mas, por mais que ele tentasse, conseguia só zurrar. Ah, ah, ah! Foi azar desse burrico esforçar-se por cantar, mas seria bem pior se imitasse o passarinho e tentasse até voar. E lá vem o palpite. No final dessa história, eu queria perguntar: por que é que um pobre burro também pode cantar? Por que é que qualquer um, se tentar com insistência, não aprende a cantar e alegrar a audiência? Qualquer um que treinar muito colherá sua vitória. Por isso, eu quero propor outro fim para essa história. O burrico foi treinando e aprendendo afinação. Foi cantando dó ré mi, foi compondo uma canção. Logo mais aconteceu na cidade uma festiva e lhe deram até o prêmio de artista original. Seu sucesso foi tremendo, virou mais que sensação e acabou cantando em rádio e até na televisão. Que canário canta bem, isso todo mundo sabe, mas um burro ser cantor é mais do que novidade. Que bacana esse textinho, feito ali por Pedro Bandeira. Ele enfatizou, então, essa insistência do burrinho em conquistar esse grande sonho que ele tinha de ser um cantor e cantar como um canarinho. Claro que ele não cantava igual um canário, mas ele se destacou justamente pelo fato de ser um burrico que estava ali tentando a afinação, treinando todos os dias e mostrando muita disposição. Olha que legal! Outra situação muito bacana que a gente pode observar nesse texto é justamente as rimas que traz esse poema. É lindo, não é mesmo? É como se a gente estivesse lendo e cantando ao mesmo tempo. Após fazer a leitura desse texto, lá da página 46 e 47, nós temos mais algumas questões para a gente responder agora desse texto diferente. Vamos lá? E na página 48, a primeira pergunta é: qual é o título desse poema? Então você vai dizer ali que o título deste poema é justamente O Burrico Cantor. Do que o burrico estava cansado? Ele estava cansado de ouvir o canarinho cantar no galho da árvore, ele estava cansado de trabalhar ou ele estava cansado de comer alpiste em todas as refeições. Então você pode ali pesquisar no texto se você não lembra ou assinalar aí a alternativa correta. Quem prestou atenção já sabe o que é. Na questão de número 4, releia este trecho. Chega de comer capim, vou comer somente alpiste. Pinte no trecho o nome do alimento que o burrico está comendo. Ele costumava comer capim ou ele passou a comer capim? E então nós vamos pintar ali no trecho que ele costumava comer capim e passou a comer alpiste. Então você vai pintar no trecho ali, você pode escolher até mesmo cores diferentes, né? Pode seguir ali as orientações do lápis verde para capim e do lápis roxo para alpiste. E então, na próxima questão da letra B, por que o burrico afirma que somente comerá alpiste? Por que ele tomou essa decisão? Porque ele está enjoado de comer capim ou porque para cantar como um canário ele deve comer o mesmo que o canário come? Então, segundo os pensamentos dele, para ele cantar feito um canário, ele deve comer exatamente a mesma comida do canário. Será que isso dá certo? Parece que não, né, pessoal? E ainda na página 48, nós vamos para a questão de número 5, onde nós temos mais um trechinho do texto que diz o seguinte: só comia alpiste e sonho para imitar o canarinho. No trecho, o sentido da palavra sonho é aquilo que acontece quando dormimos, o bolinho frito com recheio ou aquilo que desejamos.
Então, nesse caso ali, o sonho que ele tinha era algo realmente que ele desejava muito, que era cantar igual o passarinho, né? O canarinho. Reescreva o texto substituindo a palavra sonho por outra palavra sem alterar o sentido. E então você pode dizer ali que ele só comia alpiste e desejo para imitar o canarinho, que é então uma forma ali de representar essa palavra sem mudar o sentido da frase, ok? Finalizamos então a página 48 e vamos agora para a página 49. E então, na página 49, nós iniciamos com a atividade número 7, onde você vai escrever uma frase em que a palavra sonho tem um significado diferente de desejo. E então, você pode utilizar ali o sonho como forma de alimento. Por exemplo, eu adoro comer sonho de goiabada, algo relacionado a isso. E então, o sonho ali ele tem outro significado, agora representando comida e não mais um desejo. Na atividade, então, da página 49, número 8, diz o seguinte: no meio da história há um trecho em que se emite uma opinião a respeito dela. E lá vem o palpite. No final dessa história eu queria perguntar: por que é que um pobre burro também não pode cantar? Por que é que qualquer um, se tentar com insistência, não aprende a cantar e alegrar a audiência? Qualquer um que treinar muito colherá sua vitória. Por isso, eu quero propor outro fim para essa história. Como é chamada essa intromissão que ocorre no meio dessa história? É isso mesmo, ele já colocou lá palpite. Então, ele está dando a opinião dele em relação à história. Então, você vai clicar ali na alternativa que aparece logo abaixo. Você vai escrever, então, o nome desta questão, que é palpite. Após escrever, então, a resposta aí na questão da letra A, nós vamos para a questão da letra B, que diz o seguinte: o poema do Burrico Cantor dialoga com outra fábula. Que trecho do palpite confirma essa afirmação? E ele diz assim: por isso eu quero propor outro fim para essa história. Ou então, por que é que um pobre burro também não pode cantar? Justamente quando ele faz essa ligação com o fim de outra história, ele está propondo ali, por isso eu quero propor outro fim para essa história. Então, você vai assinalar esta afirmativa como a correta, tudo bem? Então, nós vamos para a página 50, dando continuidade, então, à nossa interpretação desse texto. E então, na atividade número 9, relendo novamente O Burro na Pele de Leão e O Burrico Cantor, com relação à moral dessas histórias, ela é a mesma? Ela traz a mesma ideia nas duas histórias? Então, você vai responder ali que não, são bem diferentes, não é verdade? Que ideia resume melhor a moral da história O Burrico Cantor? Não adianta se dedicar para se tornar algo que você não é, ou qualquer um que se dedicar muito vai alcançar o seu objetivo. Isso mesmo, essa alternativa é a correta, porque ele traz ali justamente essa ideia de persistência, de luta, de para você se dedicar bastante ali e conseguir vencer todos os seus ideais. Qual é a diferença entre a moral da história do burro na pele do leão e do burrico cantor? Bom, nós vimos que lá no burro da pele do leão, ele tentava ser algo que realmente ele não era. E aqui, no burrico cantor, ele tenta aprender algo novo, diferente, mas em nenhum momento ele deixa de ser um burrico. Ele assume a sua personalidade, mas ele quer incrementar algo mais a ela, para ser diferente, não é mesmo? E então, ainda na página 50, nós vamos para a seção Palavras de cá para lá, onde nós vamos falar um pouquinho sobre estrofes, versos e rimas. Então, a história do Burrico Cantor é contada em versos, como nós falamos no início da história, por isso esse trecho e esse texto pode também ser chamado de uma narrativa poética. Conte e registre a quantidade de estrofes e a quantidade de versos que nós temos no texto. Lembrando, então, que verso é cada linha desse poema e estrofe é cada bloco de versos que vem ali sendo identificado por um espaço em branco entre elas. Então, após fazer esta contagem de estrofes e versos, você vai descobrir que nesse texto nós temos, então, 14 estrofes e 30 versos. Olha que bacana!
E é bacana isso, né, pessoal? Depois que a gente aprende sobre versos, rimas e estrofes, a gente não esquece nunca mais. Releia mais uma vez essa estrofe que nós temos ali, que diz o seguinte: à procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá no galho a cantar. E então você vai circular as palavras que rimam nessa estrofe que nós temos ali com 2 versos. Você vai entender que as palavras que rimam são essas duas que completam as frases no finalzinho de cada uma delas: trabalhar e também cantar. E então, na próxima página 51, nós temos uma atividade que chama ali bastante a nossa atenção para a gente completar o quadro conforme o exemplo que está dizendo ali na primeira linha. Rimas encontradas no texto, outras rimas. E então, no texto eu tenho as seguintes rimas: atribulada e folgada. Que outra rima pode combinar ali com essas duas, atribulada e folgada? Estrelada. Então, foi um exemplo que trouxe na nossa apostila. Na próxima linha, nós temos a palavra afinação. No texto, qual a palavra que rima com afinação? Você vai pesquisar no texto ali e vai encontrar a palavra canção. Afinação rima com canção. Que outra palavra, então, nós podemos colocar que rima com afinação e canção? Você vai preencher, então, na questão ali outras rimas. A próxima palavra que nós temos no texto é cantar. A palavra que rima com a palavra cantar no texto é voar. Então, você vai preencher ali a nossa coluna do meio. E na próxima, outras rimas, você vai criar uma rima para cantar e voar. O que a pessoa pode colocar aí para rimar com essas duas palavrinhas? Agora, nós não temos a primeira rima, mas a gente tem que descobrir que foi a rima utilizada para a palavra original. Então, dentro do texto, o que rima com original é a palavra festival. E para rimar com festival e original, que palavrinha você vai escolher? Lembre-se, tem que ser uma palavrinha especial. Olha só que dica bacana que eu dei. Ah, se você estiver prestando atenção, você já pegou o jogo. Agora nós temos então duas palavrinhas para a gente encontrar no texto que também rimam e que não estão ali. As palavrinhas que faltam é magrinho e canarinho. Então, você vai criar outra rima aí para essas duas palavrinhas no final desta linha, encontrando uma rima para magrinho e canarinho, certo? Preencheu todo o seu quadro, tá tudo completinho. Então, nós vamos para mais um tema da nossa aula de hoje. E então nós vamos falar sobre o uso de aspas e travessão, ainda na página 51. Nós temos ali, mais uma vez, um trecho que trata a seguinte questão: carregado ia um burrico muito triste com a vida. Para esta vida cansativa deve haver uma saída. Repare que na segunda frase nós temos ali um símbolo que representa a fala do personagem dentro do texto. E para representar essa fala, foi utilizado um sinal para indicar a fala do personagem. Que sinal é esse? Pinte-o no trecho. Então você vai pintar ali, circulando ali as aspas. Aspas são esses dois tracinhos que aparecem ali logo acima das letras, no início e no final de cada frase. Volte à fábula e contorne o outro trecho que apresenta aspas e que, portanto, é fala do personagem. E então você vai voltar lá no texto e vai ver que na terceira estrofe nós temos ali mais uma fala, que pode ser usada ali, que foi usada aspas, mas pode também, além das aspas, ser usada o travessão, que indica a fala dos personagens dentro de um texto. Olha que bacana! E agora, dando continuidade a esse assunto, você vai procurar em alguns livros ou até mesmo na biblioteca aí da sua casa trechos em que o travessão ou as aspas são usados para indicar a fala de personagem. E aí você vai copiar esses trechinhos logo abaixo ali nas linhas indicadas. Então você vai pesquisar algumas histórias, até mesmo na nossa apostila, onde traz ali falas de personagens utilizando travessão ou aspas. E então, para finalizar essa aula de hoje, imagine uma conversa entre o burrico e o canarinho e registre aqui embaixo utilizando aspas ou travessão
para indicar a fala desses personagens. Depois, faça um desenho bem bonito dos dois personagens conversando. E o que será que o burrico iria pedir ou perguntar ou falar para o canarinho se eles pudessem se encontrar e bater uma boa conversa? Então, você vai criar ali algumas falas entre esses dois personagens. Para representar a fala do personagem, não se esqueça de utilizar o travessão ou as aspas, tudo bem? E então, para finalizar, você vai fazendo um desenho bem bonito, bem bacana, desses dois personagens conversando ali na página 52. Claro, depois eu quero aquela foto bem linda, registrando então essa sua atividade para mim, tá bom? Um beijo para você e até amanhã na nossa próxima aula.